compra até amor sincero. Isso é, porra, dito por ele é melhor ainda, né? As mulheres não amam realmente como os homens amam. O Renato Gabriel, que chegou a ser rapidamente ministro de como é que era pertencer à corte, aquela coisa toda. Você tem, ou você ama o que você não tem. É interessante que o cara, sabe, ele vai trabalhando. Mas isso é Platão. Platão é que fala, o amor é eros. Eros é desejo. Eu desejo o que eu não tenho. Eu amo o que eu não tenho. Quando eu tenho, já não tenho mais, já não amo mais. Minha mãe? Tá gravando ou não tá? A companheira, a amante, a mãe dos nossos filhos, enfim. Né? A mãe também, porque às vezes quando a gente precisa de uma mãe, de um colo. Isso não está gravando não, né? Eu nunca percebi a coisa por esse ângulo. Aqui, ó, foi provado após acompanhamento de vários casos que todo homem precisa de duas mulheres, uma em casa e outra fora de casa. Para entender é muito simples. A esposa cuida da casa, certifica se está tudo em ordem, cuida dos filhos. A amante cuida de você e te chama de gostoso. A esposa fala dos problemas, das contas a pagar, das dificuldades do dia, reclama que você demorou a chegar em casa. A amante fala da saudade que sentiu de você durante a sua ausência e te oferece uma cerveja. A esposa diz que falta alimento, que o leite do neném acabou e usa touca para não tirar a chapinha do cabelo. A amante te recebe vestido com baby doll, o cabelo está chapado e escovado, ainda fala que é tudo para você. A esposa dorme com aquela camiseta velha bem comprida, a mesma touca no cabelo e às vezes ronca. A amante dorme completamente nua, abraçadinha a você e às vezes empina aquela bundinha maravilhosa para o seu lado. A esposa reclama que tudo tem defeito, geladeira, fogão, diz que vai chamar o vizinho para trocar a lâmpada, etc. A amante recebe onde não se precisa de nada disso, no bar, na pracinha, na praia e às vezes no apartamento dela, onde tudo funciona perfeitamente. A esposa telefona para o seu trabalho e manda você passar antes no açougue, supermercado, padaria. É porque está faltando tudo em casa. A amante telefona só para dizer que você é gostoso e que a noite anterior foi maravilhosa, que vai te preparar um jantarzinho e ela vai ser a sobremesa. A esposa reclama do bafo de cachaça, que é uma escrava, que está se tornando uma Amélia. A amante te trata com carinho e te mostra aquela marquinha do bronze fio dental da última vez que vocês foram à praia. Bem, você vai me perguntar, por que não trocar a esposa pela amante? Pelo simples fato de que a amante, se for viver com você, passará para o papel de esposa e logo, logo você precisará arrumar outra. Conselho útil, não seja egoísta. Guardando esse texto apenas para você. Existe uma maldição que, caso ele não seja transmitido a pelo menos 5 companheiros de gandaia, em 10 minutos você ficará só com a esposa. Não deixe essa corrente parar. Você pode ajudar. Contamos com você. Esqueci o imprescindível. A amante nunca vai convidar a sogra para um almoço do domingão. Muito bonita essa planta, essa bico de papagaio que chama? Aquela vermelha ali. Esse vermelho aí. Qual é essa? Eu não sei como é que chama, não. Trelícias? Tá parecendo o quê? Aí. Você ou você? Tá parecendo bota a câmera daqui. Lá não aparece então, no monitor de cima não aparece a câmera. Só se eu botar separado. Não, bota aí. Eu gosto mesmo de mulher, né, companheiro? Não adianta ficar me perguntando o que eu gosto, porque eu não vou confessar, mas eu gosto de namorar. Pronto. Eu por mim, eu gosto de orar. Mas se você me pedir a definição de orar, aí já é outra coisa. É o famoso ora, ora. La pedían todos, querían jugar todos, querían participar todos. Y creo que buscar una figura
en Alemania. Ora, Tá aqui, aqui. Pode ir, Paulo. Pode ver, Paulo. Deixa eu ver. Pode ver, Paulo. Deixa eu ver. Acho melhor não botar. Não, não tá na internet. Paulo, o que você gosta mesmo? Conta pra nós, o que você gosta mesmo? Eu gosto mesmo de mulher, né, companheiro? Não adianta ficar me perguntando o que eu gosto, porque eu não vou confessar, mas eu gosto de namorar. Por eso, para reemplazo así, sería bueno tenerlo siempre en el banco, ¿no? Pero lo lamento porque Brasil estaba llena de orgullo de su selección, quería llegar a la final, pero el fútbol te da estos masajes. Modesto começou a elogiar a gente, porque esses rapazes, não só vocês não têm nenhuma acusação consistente contra eles, como eles foram valorosos, corajosos, defendendo, né, quer dizer, lutando por um Brasil melhor, etc. Ou seja, em vez de contar a verdade, né? faz uma moção de louvor a eles. Pô. Cruzeiro do Sul. Com decoração, pela luz. Pô, eu falei, daqui a pouco vai estar todo mundo preso ele. Mas foi muito interessante, quer dizer, sabe, um cara muito corajoso, muito decente, né? muito decente. A vida toda Com pautada emoção, pela né? dignidade. Com emoção, né? com muita emoção, né? Porque sempre defendeu com muita emoção. Mas estava dizendo que no julgamento, na segunda auditoria da aeronáutica, no julgamento de 3 companheiros da VAR Palmares, o Modesto estava junto com outros 2 grandes advogados, né? O Evaristo de Moraes e o Técio Luiz e Silva. Enquanto os 2 primeiros, né, Evaristo de Moraes e Técio Luiz e Silva, fizeram defesas técnicas e desqualificaram qualquer tipo de acusação, não havia provas. As únicas provas eram coisas invencionices defendidas lá por 2 sargentos da aeronáutica que sequer nos conheciam, né? E aí, depois da defesa dos 2, Modesto toma a palavra e faz a nossa defesa e depois, né, dá o fechamento. Esses rapazes estão lutando bravamente por um Brasil melhor, fazendo elogio a gente, sujeito a ser preso também, porque, pô, apologia à subversão. Mas assim, muito corajoso, sempre muito emotivo também, né? E ao mesmo tempo muito inteligente. E com uma abertura imensa, porque ele dizia o seguinte: a nossa luta é humanista, a nossa luta não é pelo socialismo só, ou pela melhor distribuição da riqueza e da renda. A nossa luta é pela vida, por um mundo melhor. Ele fez o quê? Ele pegou, compilou vários escritos. Thomas Moros, que era um homem da igreja, que perdeu a cabeça, literalmente, que era conselheiro de Henrique VIII, e resolveu se engraçar lá, querer falar coisa demais, e escreveu Utopia. Utopia, o que é? Se você lê Utopia, que é um livro maravilhoso, você vê uma sociedade sem dinheiro, uma sociedade de pessoas que... Sem lugar, né? Utopia é sem lugar. É sem lugar, pois é, mas... Você Em lê a lugar história... nenhum, em algum lugar. Não, é não sem lugar. lugar, é não lugar. É não lugar. Utopia significa não lugar. utopos, lugar. Se observa no processo histórico que as próprias contradições inerentes do capitalismo vão levar à sua destruição, ou podem levar à sua destruição. Porque em Marx tem 2 interpretações. Uma que o próprio capital, no processo de reprodução, levará às contradições que levam a esse desenvolvimento das forças produtivas a entrar em contradição mortal com as relações de produção que são assalariadas e de submissão dos trabalhadores, né? A exploração da mais-valia, aquela coisa toda, e a teoria da luta de classes, que a luta de classes, né, ela vai se intensificar, dado que há uma proletarização crescente, uma exploração cada vez maior do trabalho, etc., que inevitavelmente, com crises sucessivas, vai fazer com que, pela vontade política, a luta de classes dos trabalhadores vai levar a grande maioria a destruir esse sistema que só serve à minoria. E isso está sendo comprovado por Thomas Piketty, Paul Krugman, os economistas liberais, defensores do capitalismo, estão comprovando isso. Eu podia colocar aquela questão que quando Marx fez essa análise, historiografia, né, é outra coisa. Mas é a história da história. Então, as condições que ele tinha de
entender a história eram muito precárias. Então a interpretação científica dele, baseada na história, não se verifica porque ele não tinha instrumentos para isso, entendeu? E ele faz esse contexto dentro da Revolução Industrial. Além disso, que era um problema circunstancial que estava afetando muito. O Spencer era um filósofo da Revolução Industrial. Ele estava tão dentro do processo que ele não conseguia ter que a filosofia pediria o mínimo de afastamento, ele não consegue. Não, aí tem uns erros históricos e aí confundem o trabalho dele com a proposta dele, não tem nada a ver, entendeu? O trabalho dele é o que é relevante, a proposta dele é que não se aplica, entendeu? Então, quer dizer, depois veio o Pareto lá, que o Marx vinha que o valor das coisas era a mão de obra, era o tempo ou a mais-valia em cima da mão de obra. E o Pareto disse que não, é da circunstância, quer dizer, mais vale você ter um copo de água no deserto que tem uma pedra. Qualquer produto, para ser produzido, ele precisa ser útil. Então o valor de uso de qualquer produto é fundamental, porque senão eu não vou produzir o que não tem utilidade. Você tem que ter o uso. Se o produto tem uso, ele há de ter um valor. Então não foi Marx, foi Adam Smith, o David Ricardo e depois Marx, que desenvolveu a teoria do valor. E Marx escreveu 4 livros desta grossura só sobre teoria do valor, porque ele foi lá atrás para dizer o seguinte: o valor de uma mercadoria está relacionado ao tempo de trabalho socialmente necessário para produzir. Pois é, mas aí... Espera aí. E tudo, na realidade, se resume a trabalho. Tudo que existe no mundo é fruto do trabalho. Por quê? Mesmo os instrumentos dessa casa, os objetos, etc., são frutos do trabalho. Na realidade, tudo se remete ao trabalho, porque é o trabalho que vai produzir a terra e o capital. A importância, ela tá determinada por parâmetros que são muito mais complexos, que as pessoas conseguem, em todas as épocas até hoje, imaginar. Mesmo hoje em dia, mesmo Piketty, ainda estão confusos, entendeu? Porque as questões inerentes às nossas, aí que lá complicou um pouco mais aí, mas lá o Foucault falava do episteme, quer dizer, o estado interior psíquico da humanidade, que é o estado que nós estamos agora, está determinando, não é essa, desculpa, eu não estou diminuindo a conversa, mas não está determinando a nossa conversa. É o que está pairando sobre as nossas ansiedades, instantâneas, inconscientes, profundas, entendeu? As comunicações pautam isso. Eliseu. E aí eu vou só para completar, e aí eu vou, rapidinho, e aí eu vou talvez fazer coisas ou opções que eu não conheço o motivo, e acaba criando uma situação totalmente fora de controle. É o que os caras falam. A economia, ela seria perfeita se não tivesse o homem. O homem é a única coisa que atrapalha a economia. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Só para restituir, sem endeusá-lo, né? Marx estuda, me parece que estuda primeiro Demócrito e Epicuro. Marx estuda a ideologia alemã. Marx é hegeliano, só que ele inverte o pensamento de Hegel, porque Hegel imaginava um mundo conformado pelas ideias, mundo material conformado pelas ideias. E ele diz que, na crítica, a contribuição à economia política, diz o seguinte: não é o mundo das ideias que cria o mundo real. O mundo real é que permite a produção das ideias. Então a história, as ideias, as forças, as vontades políticas, o exercício do poder, etc., as subjetividades, aí, além de Foucault, tem Deleuze, Guattari e outros mais, tivemos a influência muito grande no Brasil e no mundo, né, do positivismo, né? Aquele negócio de dizer que a realidade está lá e eu, sujeito, que vou investigar a realidade, tem nada a ver com ela. Isso não se coloca. Na realidade, nós somos homens que estamos mergulhados
nesse objeto que a gente observa, que é o homem. O homem no processo de produzir. E o homem é o homem que faz cultura. Não é o homem que produz só o mundo material. Nós produzimos nossas ideias, nossos deuses, nossas entidades. A gente estava falando aqui, antes de vocês chegarem, materialistas, a gente estava falando do amor, né? Do sublime amor. A gente está uma coisa muito mais sublime. Desculpa eu ter atrapalhado. Antes dos europeus chegarem aqui na Ameríndia, né? Os indígenas tinham uma concepção de mundo muito mais avançada, né? Aliás, os chineses também tinham uma concepção de mundo e inventos muito mais avançados do que aqueles antropófagos europeus, né? Que enquanto a África já tinha desenvolvido civilizações super avançadas, tinha metalurgia, etc., os europeus estavam rastejando lá, comendo raízes e se devorando, né? Agora, isso tudo é esquecido, quer dizer, não existe história da África, inclusive agora esse governo resolveu acabar com a história da África, etc. Possivelmente vai acabar com a história da América Latina também. Agora, como é que a América Latina era vista, ou melhor dizendo, a América era vista pelos indígenas aqui? Existe um direito que não é só o direitos humanos, existe o direito da natureza. Inclusive na própria Constituição do Equador estão previstos os direitos da natureza. Até por aquela coisa que a gente sabe, quer dizer, a natureza não nos pertence para a gente depredá-la, ela pertence a todas as gerações. Ou nós, como os australianos pensam, os aborígenes australianos, dizem o seguinte: a Terra não nos pertence, nós é que pertencemos à Terra, nós somos parte da natureza. Aí os ingleses chegaram lá, criaram uma colônia penal. Você é dono da terra? Não? Então nós tomamos posse aqui. Agora, o que o Marx consegue, eu acho que desenvolver? Ele fala da ideologia, ele fala da cultura, ele fala da subjetividade, etc. Agora, ele, num determinado momento, inserido numa luta de ideias, ele diz o seguinte: o homem pode se tornar sujeito da sua própria história. Isso é revolucionário. E outra coisa, existem algumas leis fundamentais, digamos assim, do processo de acumulação capitalista. David Harvey, que é um professor que está produzindo, etc., escreveu alguns livros interessantes, um deles, Condição Pós-Moderna, onde ele analisa a cultura e discute, né, o que é o moderno, o que é o pós-moderno, mas tudo que a gente vê fragmentadamente em vários arquivos, ele tenta dar uma agrupada, né? O moderno e a cultura moderna, do final do século XIX e início do século XX, tem a ver com a Revolução Industrial, tem a ver com, enfim, o pensamento dos geniais pintores, músicos, etc., que quebraram aquela visão de mundo antiga que representava o real de uma certa maneira. Mas depois vem a fotografia, o filme, etc., então você tem uma outra visão de mundo que acompanha o desenvolvimento tecnológico, econômico, etc. Agora, o David Harvey faz o seguinte: tem 3 condições básicas para o desenvolvimento do capitalismo, presentes lá no século XIX, que a gente observa ainda hoje no mundo. Primeiro, o capitalismo é orientado por crescimento. A falta de crescimento é crise. Crise arrebentou com tudo. É recessão, depressão, desemprego, conflitos, etc. O crescimento para se manter, segunda questão, o crescimento para se manter, ele necessariamente, é fundamental, é essencial a exploração do trabalho vivo na esfera da produção. E cada vez mais isso entra em contradição com a primeira coisa. Precisa crescer, mas precisa crescer explorando mão de obra. E cada vez mais está gerando desemprego, né? Já se fala há muito tempo do fim do emprego. E a terceira contradição: o capitalismo, por necessidade, ele é inovador tecnológica e organizacionalmente. São métodos de economizar mão de obra no momento que a gente precisa empregar gente. O Trump vai se ferrar porque ele prometeu um montão de emprego, mas isso é impossível. Não se pode criar mais emprego. O que tem que se fazer é o contrário. Tem que se garantir uma coisa que já se criou há muito tempo: a renda mínima. Ninguém pede para nascer. Nasceu, você vai ter não sei quantos milhares de dólares, o equivalente na moeda nacional, o resto da sua vida. Quer você trabalhe ou não. ¿Para qué sirve el mundo?
No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Ele era simplesmente professor de filosofia, tinha relações familiares fortes, de tradições familiares, e trabalhou como burocrata um tempo, acho que no norte da África, e depois voltou para Londres, onde ele fazia simplesmente as anotações do comércio. Do comércio. Ele começou a comparar isso aí. E começou a perceber que o que estava fazendo a riqueza na Inglaterra na época era o comércio. Então ele fala, na troca, necessariamente há uma vantagem. E aí ele vai a um conceito filosófico fundamental da unicidade. Não existe nada igual no mundo. Duas bananas não são iguais. Duas laranjas não são iguais. Não tem como haver uma troca teoricamente justa. Ele fez uma espécie de um resumo da experiência dele e essa observação de que a troca gerava riqueza. E quem tivesse mais capacidade, e a Inglaterra estava naquele momento com uma frota muito grande, conseguia ficar rica. Então chama a riqueza das nações. E ele vai citando depois casos que são a otimização dessa riqueza. Então ele começa aquele famoso caso lá do alfinete, que é feito lá. Mas ele cita muito claramente, por exemplo, que a hora trabalhada em Nova York, que era uma colônia, era mais bem remunerada do que em Londres. Aí ele começa a ver outros elementos paralelos da economia, que estavam muito mais além do que ele podia conceber, ele só citava. Ele deu essa informação. Então, assim, porque a gente vai passando sobre esses pontos um pouco assim, não é anacronicamente, não, mas assim, às vezes de uma forma mais simplificada, mas o contexto exatamente de onde gerou o pensamento e o que nós incorporamos depois como fato científico, ele tem que ser relativizado, porque o próprio Darwin, quando o Darwin escreveu o livro dele, ele não tinha nenhuma expectativa de fazer a revolução que foi feita, entendeu? E pelo contrário, a própria igreja não tinha nenhum problema com ele. A identidade masculina é o que você faz. Tanto é que depois que os caras se aposentam, em geral, a vertiginosidade de depressão é enorme. Porque ele perde a identidade. Quem eu sou? Se eu não sou mais aquele cara que trabalhava, que produzia dinheiro, que gerava dinheiro. Mas eu acho que tem ainda um outro elemento que está por trás disso. Que eu acho assim, o ser humano, ele é criador, criativo, criador. Se ele não gerar algo pessoal, expressivo, criativo, ele não consegue se desenvolver de fato. Porque é da natureza dele essa expressão plena de si. A expressão plena de si é criadora e criativa. O cara que fica carimbando papel a vida inteira, esse cara, eu não considero ele que... eu tenho respeito porque ele é um ser humano, mas ele foi castrado e encolhido e reduzido. É uma peça, né? E aí ele se torna aquela massa de manobra, porque ele não tem todos os impulsos dele, o tesão dele de viver e de ser foi castrado, né? E a gente tem uma massa imensa de pessoas que foram educadas assim. Arruma um emprego. Arruma um emprego? O que quer dizer isso? Eu acho que essa função, vamos arrumar um emprego, eu preciso arrumar um emprego, aí o cara arruma um emprego, ele é entregador,
ele é faxineiro, ele é isso do qual ele vai se orgulhar, porque não vai. Então, ele, quer dizer, aí ele vai ter que distorcer e se orgulhar de ganhar um dinheiro para poder sustentar o filho. Aí o orgulho dele é uma coisa entortada. E a gente criou esse pensamento no mundo. Não vai falar pra ele, isso não vai falar disso. Não, foi antes de você. Vingadores de lá. No fundo era isso. Ele é mineiro de Tebas. A maioria das pessoas detesta palestras. Então, é jogar o tema 10 minutos e abrir o espaço para conversação. Luna de Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Luna de Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Não tem chave daqui, tem chave de baixo. Frente a ti, el mar de las Antillas. Mas eu vi a voz do viola também. Você tem a chave Eu de baixo? tinha visto a voz do viola também. Eu vou encavar, eu quero UTI. Um jornalista inglês que entrou na pirâmide. É esse. Mas eu devolvi isso falando. Ah, tá bom. A única coisa crítica que eu faço aos meus amigos são os assuntos práticos. Os assuntos práticos são detestáveis. Realizações, problemas do cotidiano. Você queria uma coisa assim mais. Opa! Aí o que ele fez? Ele aumentou para dentro de uma parte do quarto a cozinha. Não, eu consegui destruir o celular lá. Eu tenho aquele número de e-mail que ele chamou. Ah. O cara lá, né? A gente entende clareza desse sentido. Você sabe que nada assim. Foi embora que pegar a bolsa Sem dela. ter gasto com suor. A perversidade que já chegaram briefings mesmo assim. Foi sequestro. É que os caras rodaram. Então isso já estava assim, a gente tem que sair daqui, a gente tem que sair daqui. Aí chegou o assalto, porra, carimba.
projetos para crianças. Ele já botou um Aí tiveram apartamento vários, dentro. tiveram um que era perto Três de Goiás, vagas, uma região bem ferrada. Que quando elas estavam em sociedade, Tem que as tratamento, crianças próprias, elas próprias. O banco vai quebrar, tudo tem que acertar depois, né? Deixa eu chegar pro cara e o cara marcou comigo. Um casaco diferente. Mais devagarinho, porque ele não, a minha é Panasonic. Tá. A câmera Tá ótimo. essa câmera tem. Tá ótimo. Perfeito. Que é primeiro, mas com esse negócio mesmo. O rouba depois. Meio-dia, parece Botafogo. O carro que era do Alberto, o menino lá errou, lá estacionou, arrebentou lá o para-choque. Vamos parar a filmagem falando. Aí, olha, um rádio lá. Não, fulano escapou. Tá bom, cara, eu fui filmando rapidinho, ó. Mas acontece o seguinte, a rua vem andando assim, e aí tem uma curva. Ninguém vê o outro lado. Inclusive, quando eu entro de carro, eu tenho que ir piscando o farol se é de noite, porque na curva vem um carro e às vezes não passa. Então é um buraco, é aquele ponto cego, né? Aquele ponto cego ali. Isso, eu ia pra lá sempre. Mas ele mudou agora? E é o nó da... Não, você soube, né? Não. Eu soube em cima, eu soube no dia seguinte, na verdade. Para quem for assistir esse vídeo do Alfarrábios, seria importante saber que a gente a maior parte das pessoas que frequentam aqui, que a gente faz autohemoterapia toda quarta-feira, é de que somos amigos há mais de 40 anos. Moramos juntos, fizemos uma revista juntos, um jornal juntos, no início dos anos 80. Quer dizer, são mais de 35 anos de amizade, de convivência muito próxima. Alguns momentos nos separamos, tivemos nossos filhos, nos casamos e houve um reencontro há alguns anos. E esses alfarrábios da vida de cada um
mesmo os que não conviveram nessa época, que se agregaram depois, tem muita convergência em pontos em comuns, que são tanto do ponto de vista afetivo, quanto político, quanto cultural. Tem muita coisa que une a gente. Para mim, Alfarrábios, ele é, antes de tudo, ele é uma série para televisão. Só que é uma série feita com videoarte. É uma coisa extremamente autoral, em que o denominador comum de todos os vídeos é o fato de estar fazendo na tua casa, de ser um encontro de amigos, que trocam ideias, trocam experiências de vida e tal. E o resto é um jogo de linguagem. É uma coisa assim que não é exatamente o que o Godard faz, mas é o que o Godard gosta, que é lidar com narrativas, lidar com linguagens, desconstruir, fazer uma coisa não linear e tal. Então, em essência, é isso. São cruzamentos de narrativas que geram uma terceira narrativa, um terceiro significado. Às vezes são vários significados. E é um pouco isso. Cada vez é um tipo de experimentação diferente. Alfarrábios. Alguns papéis soltos que pode se ler em várias orientações, né? Começando pelo terceiro, iniciando pelo último, ou linearmente, mas sempre surpreendente. Alfarrábios, busca de memórias emocionais. Alfarrábios, coisas do baú. Alfarrábios, escritas não ditas. Alfarrábios, tudo que vem do coração. Quando eu vi o material editado que você trouxe, para mim, de um lado, me atraiu muito, porque é um registro documental do que acontece nesse espaço que nós nos encontramos. O intercalar imagens fora daqui me deu um choque, e eu confesso que a minha dificuldade de absorver essa novidade é grande, porque para mim fica uma livre associação, provoca uma livre associação em cada um que vê. Então o documentário é um para cada um. Para mim, o que traz, o que passa pela cabeça de um lado, a realidade daqui, que eu vivi, então eu estou me vendo no espelho. E de outro lado, o que é a música em outro ambiente, é um outro evento, em outro lugar, e que eu imagino, de um lado, que foi fruto da livre associação sua, mas, por outro lado, representa inovações também lá. É uma contradição tremenda, né? Sim, mas o cara muda de vida, pô. Que se fodam todos. E mesmo as divergências, de alguma maneira, servem para unir também, porque enriquece a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade de raciocínio. Não é uma turma, não é uma hegemonia de pensamento, de visão de mundo. E isso fragmenta. E o vídeo, ele se enriquece nessa aparente fragmentação dele, que passa de uma cena para outra, de uma circunstância para outra. E para quem está acompanhando o vídeo, às vezes, talvez tenha a dificuldade de ter uma unidade nesse vídeo, em consequência dessa pseudo-fragmentação, porque é uma fragmentação que ela tem como ponto comum não só essa trajetória de vida nossa, como a trajetória de toda uma geração com suas convergências e divergências e afetos. Viram que filme? Um filme bom, rapaz, sentimentos que curam.
aproveitar aqui. Uma conversa que me interessa muito tem sido a conversa que eu tenho comigo mesmo. Mas ao mesmo tempo há amplitude, porque há interesses de cada um, e às vezes eu próprio me pego fugindo da questão essencial, pelo menos para mim, que é o meu próprio desenvolvimento. Eu me pego fugindo. Os insumos. E aqui é para imprimir e já botar no produto. Isso aí, em vez de entrar... Produção. É uma linha de produção nova. E eles fazem bem. Não são assim do ramo, mas fazem bem pra caramba. Ótimo. Inventam. Há 4 cores. A gráfica. Não é gráfica, é uma pequena xerox, mas fantástico o trabalho gráfico. Traga pra gente ver. Até o final. Aqui na feira eu achei barato até isso, rapaz. Um molho desse, R$10. Tem 41 anos. Branco deve ter 41. No cinema, Tito? Não, Telecine Cult. Deve ser um filme que já passou do cinema. É. Você viu? Não. Posso soltar aqui para cair em cima daquele sofá? Não, nem pensar, nem pensar. Mas ele vai trampar. E nós vamos terminar aqui.
eu comprei e estou usando também. Eu estou olhando só para o meu umbigo, viu? Posso colocar na internet? Pode, claro. A escrita automática é gozado porque a escrita automática em artes visuais ela é completamente diferente da escrita automática na música e particularmente no jazz, em que também a improvisação era uma forma de escrita automática, né? Porque no caso do jazz, o pressuposto para o jazz desenvolver o improviso era, o ponto de partida era o absoluto domínio do instrumentista em relação à técnica dos instrumentos e a execução do seu instrumento e a arquitetura sonora na qual o jazz estava inscrito, que era uma música tonal, com harmonias mais complexas e tudo mais, mas era tonal. No caso da escrita, como ela aconteceu no dadaísmo, no surrealismo, ela foi mais ou menos uma exacerbação do inconsciente para tentar encontrar um repertório visual naquilo que eles acreditavam que era o surrealismo na época, que era 1930, ou seja, no entreguerras, né? Tá? Que era, na verdade, um período ainda de experimentação relativamente inicial, no século XX, de uma série de técnicas e repertórios que vieram a ser mais desenvolvidas depois, tanto no cinema quanto nas artes visuais, né? Então, a escrita automática nessa época foi uma coisa muito particular e de certa forma circunscrita num determinado tempo e um determinado movimento. O que eu estava te falando era que, no meu caso, do que eu estudei em composição, que era notação gráfica, planimetria, etc., isso eram arquiteturas sonoras. No caso, não era mais tonal, não era mais nem serial sequer, e ele lidava com múltiplas formas de leitura. Mas o que eu usava ali, por exemplo, já era uma outra coisa, porque embora eu estivesse estudando com um certo rigor em termos de aulas de composição e tal, o aprofundamento desse tipo de escrita, que ela foi, de certa forma, ela aconteceu no mundo, mas ela aconteceu como algo absolutamente novo, primeiro na década de 50, né? Com alguns compositores americanos, e depois na década de 70 com o próprio cara que foi meu professor e outros, né? Mas aí cada um de nós, na verdade, estava inventando uma fronteira nova,
porque cada um tinha uma forma própria de lidar com essa questão da notação gráfica, da planimetria, que era multidirecionalidade e tudo. No meu caso pessoal, eu estava muito preocupado ou interessado na relação entre música, sonoridade, arquitetura sonora, musical, com as artes visuais. Minha formação é uma formação sólida, mas absolutamente de subsídio a um mecanismo autodidata, entendeu? Porque, na verdade, tudo isso aí era um suporte teórico para um processo criativo pessoal, e não o contrário, entendeu? Então, eu sou assim muito tranquilo em relação à teoria, à desmistificação da teoria, da academia, e essas coisas todas, entendeu? E nesse processo é muito tranquilo, que não é tão tranquilo em relação ao ofício que eu desenvolvi, não só em artes plásticas, como hoje com vídeo. Eu continuo numa dureza extrema. Felizmente não ligo muito para isso, entendeu? Mas, por exemplo, no caso das artes visuais e da música, bom, na música, a música contemporânea não tinha futuro nenhum no Brasil, e ainda não tem. Ou as pessoas iam morar fora, como alguns amigos meus fizeram, ou vão fazer música para cinema, música para teatro, ou então sai da música, que foi o meu caso. Quando eu cheguei à linguagem pessoal, ou seja, uma concepção muito pessoal de fazer artes visuais e música, que foi fazer quadros partituras, isso era absolutamente inviável enquanto mercado. Era a mesma coisa que eu ser uma espécie de artista bomba. Só dava para implodir, porque ele não se resolvia enquanto mercado. Por quê? Porque eu não podia vender um quadro de partitura e uma pessoa pendurar na parede uma partitura, porque nesse momento ela ficava muda. Então era uma negação de uma coisa pela outra. Isso parece uma coisa meio freudiana, tá? Mas pode ser o que for, entendeu? Eu criei estruturas mecânicas de esculturas que implodiam. Eram mecanismos que propositalmente eles funcionavam mal, a um ponto de que eles estouravam, ou eles se retorciam porque
era uma crítica à mecânica, né? Ao mundo mecanizado, na verdade. A minha forma de fazer arte é um pouco isso, entendeu? E isso aconteceu tanto até o início dos anos 80 com o universo da arte e depois com o universo do vídeo, que aí eu não trabalhei com cinema estrito senso, na verdade eu fiz cinema como videoarte na década de 70 e quando eu passei a utilizar o vídeo como um instrumento contínuo de trabalho, de forma de expressão, eu lidei essencialmente com vídeo, porque para mim o vídeo era a solução que eu estava precisando mesmo, né? O cinema era uma coisa muito elitizada, muito cara, que ela não me convencia enquanto tal. As empresas que ele tem prestam serviços para o governo do estado a preços superfaturados. Isso, Foi. O quê? Lava Machado? Tá? Mas o que eu acho que falta na educação, assim, é educar a pessoa para se conhecer e saber de si mesmo, seu limite, seus desejos, suas capacidades. Tudo pode acontecer hoje em dia. Então, que ele fala assim, entre o velho e o novo, há um aparente período de morbidez, mas é quando o verdadeiro novo está sendo gestado. A gente está no período de morbidez, em que a sensação é de que não tem solo, né, de que não tem nada palpável, de que não tem nada, as estruturas todas estão ruindo, os partidos políticos, dogmas religiosos, instituições como a família, a escola, a educação tem que ser absolutamente transformada. Claro. Na sala de aula acabou, de quadros, giz, coisa e tal, isso é coisa do passado. Então tem elementos assim incrustados, porque ainda tem escolas abertas desse tipo, ainda tem ideais assim muito cristalizados. Suspeita de irregularidades no enriquecimento do suplente de senador em Minas e presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella. O Ministério Público quer saber como ele conseguiu comprar uma fazenda avaliada em 60 milhões de reais. Na propriedade, o Cartola planta e estoca grãos, tem uma floresta de eucalipto, uma fábrica de ração, cria gado e suínos. A sede, ampla e luxuosa, tem piscina e pista de pouso para aviões com até 15 passageiros. Hoje a remuneração bruta de um deputado estadual é de R$23 mil. Perrella ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa de 2006 a 2010. Também foi deputado federal de 99 a 2003. O Ministério Público quer saber de onde veio o dinheiro para o patrimônio se multiplicar tão rápido. Mas está havendo um movimento todo de descristalização, ou seja, as coisas começam a se dissolver e perder a forma. Né? Claro, então, diante dessa
questão toda, vem todo mundo dizendo, porra, não, nós temos que endurecer, nós temos que arrumar limite, isso não pode acontecer. E aí vem um imenso fascismo, fundamentalismo, ou seja lá o que for, como uma retração de medo. Eu vejo assim, uma retração de medo. De insegurança, de medo. E o caminho, no meu ver, que obviamente não é ensinado nas escolas, né? Na escola o que você ensinava na velha escola? Faça assim que você vai se dar bem. Não faça assim. E aí você se dá mal. Aí você tinha limites, desenhos muito bem desenhados de como tinha que ser a vida. Aí de repente o garoto olha em volta e começa a ver que o nego se dá bem do nada, outro bonitinho, certinho, se deu mal pra caramba. Ou seja, nada funciona como antigamente. Elcio, helicóptero pousando, dá o start pro helicóptero da PM. São vários sacos pretos. Tem muita coisa, galera, muita coisa. Vários sacos pretos. Já o que me preocupa mais é quando entra o reacionarismo. Porque o conservadorismo é você ficar com essa nostalgia do passado, de como era antes, éramos felizes. Agora, o reacionarismo é dizer não ao novo. Não, isso não. O senador Aécio Neves impôs ao ex-presidente Itamar Franco, quando candidato ao Senado, que tivesse como suplente o Zezé Perrella. Consta que o Itamar Franco não queria, mas até para ser eleito foi uma exigência do Aécio. Reagir das maneiras mais diversas possíveis, desde a maneira de uma simples negação até a maneira de você sair na rua para dar porrada no homossexual, para dar porrada no judeu, no negro, no nordestino, no cigano, né? Quer dizer, aí é o fascismo, né? Quer dizer, o reacionarismo é o fascismo. O conservadorismo, ele não necessariamente ele é gerador de violência, ou ele pode ser uma nostalgia. A Polícia Federal e a Polícia Militar do Espírito Santo divulgaram que no dia 24, divulgaram no dia 25, uma segunda-feira, que na véspera tinham feito uma apreensão de 445 quilos de pasta base de cocaína que tinham sido transportados por um helicóptero. Aí a grande surpresa da ocasião foi que se soube que esse helicóptero pertence à família Perrella. A instabilidade é tudo. Não tem nada estável agora. Família não é estável, saúde não é estável, sexo não é estável, tudo nada é estável. São arrumações, né? São arrumações, rearrumações dos não é o caos se formando. Não é o caos, mas de repente não tem mais. Antigamente você tinha, né, as regras todas, todo mundo seguia regras de comportamento, de educação, aquela famosa coisa, meu filho vai, estuda, aí você faz o primário, depois faz o secundário, depois faz o terciário, depois você arruma um emprego, se casa com uma boa moça, tenha filhos e se aposente. Políticos envolvidos são políticos importantes em Minas Gerais, são políticos conhecidos pelas ligações que tem com uma pessoa que se apresenta hoje como candidato a presidente da República. Hoje em dia, esse caminhozinho, esse fio de seguimento não existe mais. Assim como estude para ser alguém. Política tão ionesco, quer dizer, teatro do absurdo, assim,
Os caras puxam na cara de pau as sardinhas para suas empadinhas, enfim, suas azeitonas para suas empadinhas. Mas um negócio assim tão descarado e tão estúpido e tão grosso. Ontem teve um momento de grandeza. Eu achei um momento de grandeza. Um momento? Teve momento. Exatamente, diante desse caos de egoísmos, interesses pessoais. Direto. Hein? O que foi? Me joguei no chão, espernei, me mijei na calça, me caguei na cueca. Aí minha mãe falou assim pra mim: Pepe, não faça isso comigo, tá quebrando meu coração. É uma investigação virgem que a gente vai na frente. Totalmente na frente, porque essas pessoas sequer foram acusadas, sequer foram mencionadas. Chapada dos Veadeiros, no final de semana seguinte. Simplificando, bem-vindo. Bom, dia 30, né? Dia 30. Dia 30, mas se estiver viajando, boa viagem. O próprio juiz, com quem eu conversei longamente, ele recebeu a visita da DEA, agentes americanos, justamente para dizer, primeiro, o Brasil é a porta de entrada de droga para a Europa. Segundo, o Espírito Santo, o porto do Espírito Santo, é muito usado por isso. 0,5 tonelada de pasta base, que custa, na ponta inicial do tráfico, as pessoas falam entre 4 e 6 milhões. E que você pode render lá fora, depois que você faz a mistura, uma cocaína de qualidade na Europa, as pessoas falam que renderia pelo menos 50 milhões. A investigação parou. Os caras foram soltos. Foram soltos sem pagar fiança, sem exigir, por exemplo, tornozeleira, que poderiam ficar em tornozeleira, sem nenhuma obrigação de comparecer mais à justiça. O helicóptero pode ser devolvido para a família Perrella. A droga vai ser queimada, mas ninguém tem certeza que se o que vai ser queimado será a mesma droga. Aí diz, olha, e como é que fica a sociedade? Por que estamos fazendo tudo isso? Vamos ver o que vai acontecer. Na verdade, eu estou aqui me surpreendendo com o que vai acontecer. Então, estou aqui. Pronto. Boa sorte. Do que der e vier. Teve uma explicação recente de um filósofo contemporâneo que eu admiro, que falando, rememorando, se referenciando a outro filósofo, e eu achei muito bonito esse jogo de filósofo com filósofo com filósofo, que o amor é o desejo. E o desejo, ele nasce do que falta. E quando essa falta é suprida, esse desejo desaparece. Está dentro do conceito de amor, né? Porque na verdade você ama algo. Então, mesmo que seja uma pessoa, não transformando a pessoa em objeto, é um objeto, no sentido de objetivo, de se relacionar com. Né? Mas na verdade, quando você ama, né? Você vai construindo uma coisa com aquela pessoa, né? Eu não gosto da frase do Pequeno Príncipe, não, que é você é responsável pelo que te cativa.
E eu não gosto dessa frase. Por quê? Porque você não é responsável. Se o outro sentiu amor por você, você não é responsável pelo amor do outro. Né? Você é responsável pelo que você sente pela pessoa. Isso é verdade. Né? E se esse amor realmente é profundo, você vai querer fazer coisas e cuidar do outro, mas sem esforço. Né? Por um impulso amoroso. Senão você fica meio Dom Juan. Você cai numa história de a sedução é que é importante. Enquanto você tenta conquistar, é bom. Quando você conquista, já era. Já era. Eu não tenho me permitido nem tenho me permitido, não tenho me vindo esses sonhos, né? Eu sempre trabalhei com produção, então quando pensava em realizar alguma coisa, eu imediatamente fazia a decupagem ao contrário. O que é necessário fazer para realizar isso? E às vezes cansava, só de pensar rapidamente, esse negócio vai dar tanto trabalho que nem... Era uma antecipação, a ideia do planejamento, né, para poder atingir a meta. E é engraçado que hoje o maior desafio, o desafio constante, é o caminho sem a meta, e não ter mais meta, né? A meta é ser o próprio caminhar. Né? Que para mim era uma coisa meio etérea, mas na prática é isso, tá presente no que está sendo, né? No que está... Não, mas, assim, é porque essa profissão ela necessita de analisar esse processo, né? Porque há uma precisão em produzir. Isso. Né? Mas na vida, a meta e o caminhar podem ser integrados de tal maneira que um não se divida do outro. Né? E eu acho que isso faz fluir melhor.
conheço o cara da minha mãe de hoje. O cara? O último rosto da minha mãe em 87. Não vejo mais ela. O que é? Quer dizer, eu não quero ver a mamãe velha, sabe? Interessante que aquela, o último que eu vi era igual a minha idade, né, mais ou menos. 88, 27 anos, 60 e pouco. É isso mesmo. Porra, passa aí, velho, impressionante o tempo. Eu escolhi uma música de um cara que se chama Toru Takemitsu, Sim. que se chama Árvore da Chuva, Country, para 3 percussionistas, basicamente com marimbas. Lindíssima peça. E aí eu peguei ela no YouTube, mesmo com imagem, porque eu misturar imagens, em parte eu vou misturar só áudio com imagens daqui. Quero pegar inclusive coisas do metrô, eu estava tentando pegar alguma coisa. Aí fiz alguma coisa com celular, né, porque dá um efeito diferente também. Sim. E vou misturar coisas do detalhe da tua casa, das conversas, mas as conversas é muito pontual, entendeu? Um trechinho sobre uma ideia, aí corta e vai para outra coisa, entendeu? Não tem aquela coisa contínua do que a gente está fazendo em casa. Nada acontece por um acaso. De alguma maneira ela vai me ajudar num novo movimento de vida, de dança como simbolismo disso, que eu estou entrando, que eu sinto que eu estou entrando. E de alguma maneira eu vou ajudá-la também a organizar um passado muito rico, uma vida toda dedicada dela para dança. Seu passado também. Hein? Que mexe um tanto no seu passado muito. também. Tem uma interligação. Aqueles foram os melhores anos da minha vida. Excelentes anos. Adoro boas lembranças desse período de final da década de 70 e início dos anos 80. Eu hoje sou fruto daqueles anos. Eu percebo que aqueles anos consolidaram muito a minha maneira de ser na vida, né? Acho que de todos nós, né? A câmera tá aqui, ele bota o peixe aqui. Muito legal aquele negócio, né? Muito, parece mágica, cara. E diz que é feito só na câmera. Ou seja, eles anunciaram para pescar e para derrubar. É uma... Para ser alto. E o próprio órgão não tinha capacidade de administração. Eu saquei isso. Eu não, porque o meu tem eles aproveitaram a parte da estrutura do prédio para fazer parte do meu apartamento. Eu fui num baú velho, comecei a catar, será que eu não paguei? Será que eu não sei, alguém pagou? Isso existe, não existe? Aí eu achei, cara... Podia ir lá em cima, Berria, sentado lá em cima. Deixar essa porta aí. Perfeito.
Você já ouviu falar de um cara que se chama Abbas Kiarostami? Um iraniano. É um cineasta. Isso, iraniano. E ela falou, eu não sei nem até onde começa o Coringa e o movimento Rio Aberto, onde começa uma coisa e vai para outra, e é tudo ainda meio... O que é fruto do meu trabalho, do Ismael Ivo, do Klaus, foi assim uma coisa que a gente, em pé na rua, assim, na frente do restaurante, e o Ralph está em Santa Catarina, está na... E as fotos, as imagens que é do Rainer, não, parece que o Sarmento já entrou em contato com a Júlia, você conhece a Júlia? Ela falou, Júlia Andrade? Eu falei, não sei o sobrenome. Emoções do passado. Você está mexendo nisso nos seus alfarrábios? E isso é uma dança, né? E o fato da Angel ser parecida com a minha mãe, muito. E essa cena dela se retocando com batom, era uma cena da minha mãe. Sem batom eu não existo. Eu desde pequenininho dançava qualquer... Quer dizer, a gente estava falando há pouco tempo de brincar. Brincar e dançar, para mim, são duas coisas que andam juntas. E tem quando a gente consegue se despir dessa agonia de todo mundo sair correndo atrás de trabalho, de produzir, de ganhar dinheiro, de se sentir perseguido, de fugir, de correr atrás, a gente consegue encontrar o brincar. E eu associo muito brincar com dançar. E é uma coisa que eu vejo nas crianças pequenininhas. Quer dizer, qualquer criança que escuta uma música, ela balança, ela brinca. E eu acho que é de uma importância enorme resgatar em mais momentos do que momentos como carnaval ou alguma coisa assim específica, da dança como um elemento de juntar pessoas, como a gente juntou aqui, de cantar junto, de estar junto, porque senão fica muitas vezes essas danças, essas coisas ficam uma explosão de algo que ficou aguentado dentro das pessoas durante muito tempo.
anos lá, em Avaré. E era fotógrafo ele. E tirava fotos do fazendeiro de algodão, que na hora de colheita tinha dinheiro. Então ele tirava fotos dos fazendeiros e catava dinheiro. Com aquele Ford e bigode. Tem foto dele, do meu pai pequeno.